Olá pessoal, olá ouvintes do Alma Livre Cast, nós estamos aqui com mais um podcast, mais um episódio, esse episódio especial, talvez ele seja um pouquinho mais curto, porque eu quero falar sobre a desconstrução de frases prontas, de parábolas, né, de histórias assim que são feitas para ter uma moral muito simples, um enredo muito simples, e como que no fundo a gente tira um ensinamento que é supostamente bom para a gente aplicar na vida, mas que se a gente analisar mais a fundo, se a gente desconstruir, dissecar, aplicar o pensamento crítico, a gente começa a enxergar que a coisa é um pouquinho mais complexa do que parece, né? A velha história de que o buraco é mais embaixo, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, eu vou usar com vocês uma historinha muito simples que eu mesmo já contei antes e que agora, refletindo sobre ela, eu tenho uma postura um pouquinho diferente, um pouquinho mais ampliada sobre o contexto, né? Uma visão de conjunto maior sobre a situação toda dessa pequena e singela história, que acho que isso é sempre o ideal de qualquer estudante espiritualista, é de ir ligando os pontos e de ir ampliando a sua compreensão sobre as questões que aparentemente pareciam já ser grandes verdades, né? E a gente revisa, reanalisa, redireciona a nossa meta, redireciona a nossa rota, a nossa compreensão dessa realidade que ainda está um pouquinho aquém das nossas percepções, ainda limitadas neste corpo físico e neste estado evolutivo consciencial que estamos no presente. Mas, sendo das divagações, por que você não conta logo essa história, João? Então é o seguinte, vou começar com a historinha que vocês vão ver que parece muito boa. É o seguinte, disse que haviam dois monges, né, caminhando à beira de um rio e que um dos monges viu um escorpião que teria caído na água e que estaria se afogando na água, né? E aí o que esse monge fez? Ele foi lá e foi salvar aquele escorpião. Ele foi pegar aquele escorpião para tirá-lo da água. Ao fazer isto, ao tirá-lo da água, o escorpião picou o monge, picou a mão do monge, afinal ele estava ali no estado de luta pela sobrevivência dele, né? No instinto do escorpião. Ao fazer isso, o monge deixou cair o escorpião de novo dentro da água. Mas este monge, mesmo assim, foi novamente pegar o escorpião para retirá-lo da água e salvá-lo ali, né, de se afogar. E o outro monge, observando aquilo tudo, achou tudo muito estranho e resolveu conversar com ele. Mas o escorpião te picou porque você não deixou ele simplesmente morrer depois que ele fez isso com você? E aí esse outro monge teria respondido: é da natureza do escorpião picar e é da minha natureza ajudar, salvar. E essa teria sido a moral da história, né? Então parece muito bela. Tem um lado interessante que a gente pode ver que realmente eu posso ter a minha natureza de ajudar e que isso não deve estar baseado na atitude do outro, né? Ou seja, eu posso estar disponível para ajudar independentemente da natureza da outra pessoa, que se ela reconhece ou não a minha ajuda. Porém, no entanto, contudo, todavia, é aqui que eu quero começar a análise crítica, há várias coisas que a gente pode observar por trás dessa história que a gente precisa colocar na mesa. Por exemplo, a ajuda é boa, sim, a gente poder ser alguém amoroso que ajuda, porém, precisa ser inteligente, né? Eu sei que o escorpião pica e eu vou arriscar a minha própria vida para salvar aquele escorpião, sendo que, né, eu vou estar me prejudicando grandemente, me colocando ali praticamente inutilizado para continuar ajudando outras pessoas, sei lá, fazendo meu trabalho, seguindo minha vida, porque eu parei para ajudar um escorpião, um simples escorpião, né? Então, primeira questão aí, a ajuda precisa sim, pode ser algo muito bom, muito bacana, mas precisa sim ter um lado de consciência, de inteligência, de sabedoria, de percepção, né? De conjunto, de como agir, de uma técnica adequada, e não simplesmente agir no emocionalismo, na impulsividade de ter que fazer uma boa ação, porque eu tenho que ser bom, eu tenho que salvar, né?
Essa aí é uma das questões. Outra questão que eu poderia levantar nessa situação toda é a própria questão da natureza dos seres ali envolvidos, né? A natureza do escorpião e a natureza desse monge. Se eu sou um monge que observa e respeita a natureza de todos os seres, a princípio, se não fui eu que empurrei propositadamente ou até acidentalmente aquele escorpião para dentro da água, e eu estou respeitando a natureza daquele escorpião, algo aconteceu na natureza daquele escorpião que o levou para dentro daquela água, na sua atitude, na sua inconsciência, na sua, enfim, cegueira, qualquer coisa desse tipo. Então, a minha ânsia de querer salvar a todo custo aquele escorpião, inclusive me prejudicando, está deixando passar essa consciência do contexto, da visão de conjunto, de que o escorpião está ali porque algo levou ele até ali, né? E se não fui eu, qual é a minha obrigação de estar salvando aquele escorpião? Ah, mas você é egoísta, você não pode fazer isso, você precisa ajudar independentemente, certo? Mas eu preciso compreender que eu não posso estar salvando o tempo todo mundo de todas as situações em que muitas delas a própria natureza da pessoa se colocou naquela... Da pessoa, já estou levando, ó. A própria natureza da pessoa se colocou naquela situação difícil, complicada, que vai exigir dela que desenvolva habilidades, que desenvolva um conhecimento dos passos que levaram ela a cair ali, para que ela consiga, então, aprender a lidar com aquela situação. Então, se eu estou sempre salvando alguém ou algum animal de uma situação da qual ele não deveria seguir, não deveria estar entrando, né? Em que momento aquele ser vai aprender que aquele ali não é o caminho? Se eu estou sempre amortizando, estou sempre anestesiando as consequências daquele caminho para aquele ser, né? Então, quando a gente vira, né, espiritualista e a gente leva em consideração as múltiplas existências, ou seja, várias encarnações, e que a morte é um tanto desdramatizada nesse sentido, a gente vê que, em geral, até a própria situação de falecimento pode ser um aprendizado. As dificuldades, as doenças, as dores, a morte podem trazer a libertação em termos de consciência e de aprendizagem, de evolução, de compreensão do caminho percorrido, das situações enfrentadas, dos passos que foram dados, das habilidades necessárias para lidar com as situações e que podem não ter sido desenvolvidas a tempo para que houvesse uma escapatória daquela situação de morte. Então, é sempre complicado para a gente colocar essa situação, talvez eu esteja sendo controverso aqui, mas é aquela ideia de que os grandes mestres, grandes serenões, grandes seres de luz, consciências superiores, elas não estão tão assim importunadas, tão interessadas em estar salvando constantemente a humanidade de tudo, porque é como se fossem crianças ou adolescentes que estão passando por situações que precisam aprender com os erros, com os problemas, com as dificuldades, com o processo todo em si. E conscientes de que a vida é infinita, que o erro e a aprendizagem, né, a tentativa e erro, pode se discorrer aí por centenas de séculos, né? Ou seja, milhares de anos. Então, essas consciências estão mais livres para semear a sabedoria da humanidade, nesse sentido, ao invés de simplesmente tentar controlar e salvar o tempo todo. Então, voltando para a nossa realidade mais pequena aqui, né, da humanidade, sem ser seres de consciência cósmica. Ao ver esse escorpião ali, eu posso, né, ter a atitude de querer sim salvá-lo, já que ele está no meu caminho, mas sem essa ânsia emocional da urgência da salvação,
porque eu sou uma pessoa que precisa me identificar como o salvador e que nisso eu atropelo as coisas, as situações, não enxergo contextos e não enxergo nem mesmo a minha forma de ajudar. Nisso eu me prejudico, sou picado e, ao mesmo tempo, eu posso vir a estar prejudicando o aprendizado, né? O próprio esforço, às vezes, daquele ser que eu estou ajudando, né? Estaria aquele escorpião nadando na água? Estaria ele já conseguindo sair da água por conta própria? Será que ele precisaria realmente falecer afogado para quando ele renascer como outro escorpião, ele já ter essa experiência e já tomar o cuidado necessário ao se aproximar da água? Enfim, várias questões aqui que eu quero, trazer realmente um pensamento crítico de desconstrução propositalmente, para a gente não simplesmente ficar com as frases prontas de uma necessidade impulsiva, emocional, incontrolável de ter que se identificar com figuras sagradas e santificadas, de monges, de santos, de quem quer que seja, que são modelos de ideais de comportamento, que deixam de perceber esses contextos maiores, essas peças do quebra-cabeça que estão fora do meu campo de visão, mas que contribuem ali para que a minha própria atuação possa ser mais qualificada, mais interessante para mim e para o ser que eu estou intencionando ajudar, não é? Então, pessoal, eu espero que esta tenha sido uma boa reflexão. Rapidinha aqui, ó. Deu cerca de 12 minutos de gravação, né? Mas foi um insight, um estalo que eu tive aqui e eu achei que seria bacana compartilhar com vocês no podcast. E então é isso, eu deixo aí com vocês essa reflexão. Deixo mais perguntas do que respostas, né? Que é sempre interessante a gente continuar sendo investigadores da verdade, com V maiúsculo, e não aqueles que acham que já alcançaram e que já sabem e só precisam ensinar, né? E então que a gente consiga continuar aprendendo sempre, estando com a mente aberta a novas perspectivas. Vou aproveitar e convidar vocês para curtirem o perfil do Alma Livrecast no Instagram, @almalivrecast, tudo junto, sem underline nem nada. Se você quiser ficar sabendo sobre novos episódios lançados aqui no Alma Livrecast, segue a gente lá no Instagram, que aí você pode ver as nossas postagens sempre que um novo episódio estiver sendo lançado. Se você conhece alguém que acha que iria curtir essa reflexão que eu fiz aqui, compartilhe esse episódio também com essa pessoa, por aqui, pelo Instagram, por onde você achar melhor, ok? Então, um abração para vocês e até a próxima.